Olá, eu me chamo Alexandra, eu sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como as habilidades manuais podem estimular e manter o nosso cérebro ativo. Então, eu gostaria de agradecer ao convite, para mim é um prazer estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto tanto. Vou me apresentar, eu sou Alexandra Santos Silva, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Universidade Federal do Paraná há mais de 17 anos. E eu atuo na área de reabilitação neurológica com adultos e idosos, na cidade de Curitiba. Eu particularmente sou apaixonada sobre como as nossas mãos permitem que realizemos as nossas ocupações do dia a dia, e principalmente em reabilitar essa capacidade, né, de através das nossas mãos conseguirmos usar essa habilidade para fazer as atividades que são tão importantes e dão tanto sentido à nossa vida, para mim, especialmente enquanto terapeuta ocupacional. E eu sou fundadora da clínica NeuroUp, que é uma clínica de reabilitação neurológica aqui em Curitiba também. Então, meu objetivo hoje vai ser apresentar como as habilidades manuais, elas podem transformar, estimular e potencializar o nosso cérebro. Então, inicialmente, eu gosto muito dessa frase que foi atribuída a Maria Montessori, que fala que a mão é um instrumento da mente. E eu acredito muito nessa frase, e ela é uma verdade, né? Muitos autores descrevem as nossas mãos como uma extensão do nosso cérebro, pois é por meio dela que nós moldamos os pensamentos, ativamos nossa criatividade, desenvolvemos a nossa ocupação, a nossa cognição e realizamos as nossas ocupações, né? As nossas mãos, elas foram essenciais para a evolução do homem e para a inteligência humana também. Quando o homem passou para a postura ereta e com isso ele começou a usar mais as mãos, nós tivemos uma evolução muito grande, tanto na questão da espécie quanto na questão cognitiva da inteligência e do cérebro, né? Com o uso das mãos, o homem passou a construir, a manipular objetos que foram essenciais para a nossa evolução enquanto espécie, mexendo com pedra, criando fogo, machados, lanças e evoluindo nas habilidades de caça. Para manipular objetos com mais precisão, o nosso cérebro ele precisou evoluir. E um estudo recente mostrou, né, uma relação positiva entre o comprimento do polegar e o tamanho do cérebro entre primatas, mostrando que polegares maiores tinham regiões do nosso cérebro ali, especialmente em neocórtex, maiores, mostrando o quanto o polegar, a nossa mão, está relacionada à nossa cognição. Não necessariamente a parte motora que aumentou, mas a região cognitiva ao usar as mãos que aumentaram, né? Então, isso mostra o quanto usar as mãos mantém o nosso cérebro ativo do ponto de vista de atenção, de cognição, de memória, de planejamento, de sequenciamento e dentre outras tantas habilidades que nós podemos estimular usando as nossas mãos, e que é o que nós vamos conversar aqui nessa aula hoje. As mãos e o cérebro, eles evoluíram num conjunto, em um ciclo, né? Então, pensa, quanto mais eu uso mais a minha mão, mais eu estimulo o meu cérebro. Esse cérebro, ele está recebendo mais informações, gerando novas conexões, fazendo neuroplasticidade. E com isso, com essas novas conexões, com essas novas habilidades que vão sendo criadas, as minhas habilidades manuais também melhoram. Então, se a gente pensar na criança que desde pequenininha estava ali aprendendo a mexer, a gente demorou muito tempo. A gente começa a conseguir, por exemplo, ter habilidades de motoras mais finas perto dos 7 anos. São aproximadamente 7 anos no qual a gente está desenvolvendo a coordenação, desenvolvendo a destreza manual, as habilidades motoras, né? Para chegar a um ponto de conseguir fazer uma atividade tão complexa quanto escrever. Então, cada gesto manual que nós realizamos, ele ativa diversas redes neurais complexas, que envolvem concentração, memória, planejamento, atenção. Então, isso é muito importante para o nosso cérebro como um todo.
Uma simples atividade, por exemplo, de pegar um copo com água, que parece ser algo tão simples no nosso dia a dia, ela exigiu diversas áreas do meu cérebro. Precisou da minha parte visual para eu enxergar onde estava este copo, precisa de regiões motoras para dar esse comando. Eu automaticamente planejo tanto que eu preciso levar meu ombro para frente, meu cotovelo para frente, abrir minha mão, a força que eu preciso usar para apertar este copo. Então, tudo isso é o nosso cérebro que faz e dá esse comando para minha mão realizar. E isso tudo foi sendo alimentado no decorrer do ano, dos anos, né? Conforme eu fui tendo essas experiências na minha vida, e o meu cérebro foi aprendendo que para pegar um copo como este, com pouca água de plástico, eu não preciso de tanta força quanto se fosse para pegar um copo de vidro com bastante água. Então, tudo isso foi sendo retroalimentado pela execução de uma atividade manual e o meu cérebro que foi aprendendo, né? Então, pensem comigo quanto usar as nossas mãos ensina o nosso cérebro. E o quanto o nosso cérebro aprendendo, ele dá um retorno para que eu possa usar essa minha mão cada vez de forma mais habilidosa. As nossas mãos, elas têm uma representação muito grande no nosso cérebro. Se eu me olhar no espelho, eu vou me ver de uma forma. Porém, se o nosso cérebro pudesse mostrar como ele nos enxerga, muito provavelmente a forma que ele mostraria seria essa, né? Essa é uma imagem muito comumente usada por quem é da área de neurologia ou estuda, que é o homúnculo de Penfield, que é uma representação visual das áreas sensoriais e motoras do corpo humano no nosso cérebro, né? E ilustra como essas diferentes partes estão mapeadas dentro do nosso córtex. Então, observem comigo como as nossas mãos têm uma representação muito grande dentro do nosso cérebro, concordam comigo? Olha tanto que ela está representada, ela é muito grande. O nosso cérebro tem muito espaço ali para a nossa mão, tá? Então, quando nós usamos as mãos, nós ativamos diversas áreas cognitivas. Realizar as atividades manuais, como eu mencionei, ela estimula novas conexões, né? Ajuda essa plasticidade cerebral a fazer. E temos diversos benefícios: melhora de atenção, fortalecimento da memória, aumento da velocidade de processamento, a sensação de bem-estar, a prevenção do declínio cognitivo, a melhora daí das próprias habilidades de coordenação, enfim, entre diversas outras habilidades e melhoras que nós temos. Então, quero que vocês guardem essa imagem na cabeça de que quando nós vamos usar a nossa mão, principalmente para aprender e realizar algo novo, é como se nós acendêssemos diversas luzes no nosso cérebro ao mesmo tempo. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Eu vou dar como exemplo a atividade de pintar, né? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma pessoa pintando, mas poderia ser qualquer outra atividade que exige a habilidade manual. Poderia ser cozinhar, poderia ser jogar um jogo, poderia ser carpintaria ou alguma outra atividade. Ao pintar, o nosso cérebro precisa de diversas funções atuando, né? Precisa planejar o que nós vamos fazer, precisa controlar os movimentos da mão, analisar as formas, cores e espaço, acessar memórias. Então, por exemplo, se eu quero pintar um coração e eu quero que ele tenha a cor que usualmente ele tem, eu preciso acessar minhas memórias e saber que cor que o coração tem, né? Então, ele trabalha, uma simples atividade como essa de pintar, trabalha o meu cérebro de diferentes formas e ativa diversas regiões cerebrais ao mesmo tempo. Ou seja, a pintura liga várias redes cerebrais ao mesmo tempo e isso favorece a plasticidade, a capacidade de criar e fortalecer conexões. Deixa eu só ver o que ele está pedindo aqui. Aqui. Voltando aqui. E fortalecer essas conexões, tá? Outra questão importante é que
Atividade de pintar, por exemplo, trabalha a coordenação fina, né? Para segurar o pincel, para controlar a força que eu vou fazer, para fazer os movimentos pequenos e precisos, né? Então, se eu for pensar nessa atividade de trabalhar a coordenação fina, lógico que eu, Alexandra, que não sou uma pintora, vou ter muito menos habilidade do que alguém que está fazendo aula de pintura há algum tempo, ou então de um Van Gogh, né? Que já treinou este cérebro e este cérebro já retroalimentou as habilidades de coordenação. Então, ele tem muito mais habilidade para conseguir manipular um pincel do que eu, por exemplo. Porém, se eu resolver me propor a começar a pintar, eu sei que eu vou ter, como consequência disso que eu estou me propondo a fazer e gerando novas conexões, vou melhorar minhas habilidades de coordenação fina, que vão poder ser replicadas e utilizadas em outros contextos, em outros ambientes. Outras habilidades que podem ser melhoradas, por exemplo, com atividade de pintura, é aumentar o foco e a atenção plena, por exemplo. Porque quando eu vou pintar, isso exige de mim concentração, atenção, próprio estado de estar atento plenamente a algo que estou fazendo, reduz a ansiedade, melhora a clareza mental, treina o meu cérebro a manter mais foco, e isso pode trazer sensação de qualidade e bem-estar. Temos ainda diversos estudos que mostram como essas atividades de pintura, por exemplo, elas ajudam o nosso regulamento de emoções, diminuição de estresse. Nós temos, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, na área especialmente de saúde mental, diversos relatos, né, e uma precursora, que foi a doutora Anísia da Silveira, que trabalhou muito usando a arte, a pintura, para poder reabilitar pessoas que estavam com quadros de sofrimento mental, né, depressão, ansiedade, por quê? Porque quando nós fazemos essas atividades manuais, repetitivas, principalmente, como pintura, crochê, bordado, enfim, isso ativa o sistema dopaminérgico do nosso cérebro e isso ajuda a gente a ter diminuição de estresse, a tensão muscular diminui, isso gera a sensação de realização, de autoestima. Ao ver aquele produto final pronto, isso me gera uma sensação de valor, e com isso nós conseguimos regular quadros emocionais, né? Um cérebro calmo, ele é um cérebro que ele é muito mais eficiente. Além de tudo, eu ainda, por exemplo, nessa atividade de pintura, posso melhorar e estimular o sequenciamento e a memória. Então, eu vou precisar prestar atenção ali, qual cor que eu estava usando, qual etapa que vem depois. Posso ficar o tempo todo pintando o mesmo lugar, senão nunca termino, né? Então, eu tenho que ter um sequenciamento, verificando qual espaço que já foi preenchido. Tudo isso treina memória operacional, organização mental, e todas essas habilidades que são treinadas no nosso cérebro, melhoradas no nosso cérebro, por exemplo, através de uma atividade como essa, que é a pintura, elas vão ser reproduzidas em outros contextos, tá? Então, já que falamos um pouquinho desse exemplo da pintura, eu vou trazer diversas dicas de atividades que nós poderíamos usar. Cada uma tem mais potencialidades de melhorar uma determinada habilidade do que outra. Mas o que é, né, importante, de uma forma geral, é a gente saber que, se eu me propor a fazer uma atividade manual, diferente do que eu já faço no meu dia a dia, do que eu estou habituada, eu vou estar mantendo o meu cérebro ativo. Então, vamos começar com aquelas atividades do dia a dia que nós, terapeutas ocupacionais, mais entendemos, né? Nós chamamos isso de atividades de vida diária ou atividades instrumentais de vida diária. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto nada disso, não gosto de artesanato, não gosto de atividade de pintura, de tal. Mas nós temos diversas possibilidades nas nossas atividades do dia a dia, no qual nós usamos nossas mãos. E se nós já estamos habituados a usar nossas mãos, nós podemos estimular nosso cérebro a fazer isso de forma diferente, né? Então, é sobre isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês.
As atividades do dia a dia, elas estimulam planejamento, organização, tomada de decisão, sequenciamento, entre diversas outras habilidades. E, além disso, os movimentos das mãos e dos dedos fortalecem a coordenação motora fina, melhora o foco, aumenta a autoestima, tá? Então, vamos pensar nas atividades normais aqui do nosso dia a dia, como dobrar roupa, lavar louça, varrer, limpar uma parede, limpar uma superfície, limpar um box, por exemplo, né? São atividades que eu já faço rotineiramente. E podem, talvez, para algumas pessoas, não parecer que possa ser motivo de nenhum tipo de estímulo, né? Mas se, por exemplo, eu me propor a lavar a louça, ao invés de usar minha mão dominante, que no meu caso é a direita, com a esquerda, já vai ser outro tipo de atividade. Eu vou estar estimulando outras habilidades que eu não estou habituada, eu vou sair da minha zona de conforto. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, eu estimulo o meu cérebro. Ele se obriga a criar novas conexões para dar conta da demanda que eu estou dando para ele, né? Então, se eu for lavar uma louça com a minha mão esquerda, eu vou levar mais tempo inicialmente, vai ser mais difícil, vai ser um pouco mais desconfortável, mas eu vou estar estimulando o meu cérebro. E com o tempo, essa habilidade vai sendo aprimorada e eu vou melhorar ao lavar a louça com a minha mão esquerda. Então, isso vale para as demais atividades do dia a dia, para quem quer estimular o cérebro, mas às vezes fala que não tem tempo de fazer alguma outra atividade ou não gosta, né? Enfim, eu vou trazer diversas sugestões, porém, às vezes nenhuma bate, né? Nenhuma casa com que a pessoa gosta. Então, vamos pensar como usar no dia a dia, nas atividades que eu já faço, essa forma de estimulação. Ao dobrar uma roupa, ao varrer, invertendo as mãos, ao limpar, invertendo as mãos. Desculpa, para frente. Ao, por exemplo, remover pelos ou me barbear, se eu for fazer a barba, tentar usar outra mão com segurança, cuidado sempre, mas tentar dar um estímulo. Cortar unha, arrumar cabelo, passar fio dental. Hoje, a hora que eu estava até passando o fio dental, eu estava pensando assim, como passar o fio dental é uma atividade que exige muita destreza manual, né? Muitas habilidades para a gente poder fazer. E se eu inverter a forma como eu costumo passar, onde a mão direita sempre domina e tentar usar a esquerda para dominar, vou provavelmente estar aprimorando minhas habilidades, coordenação fina e motora fina na minha mão esquerda, né? Atividades do dia a dia, como cuidar de plantas, fazer pequenos concertos, abotoar uma roupa, organizar armários, gavetas, tudo que exigir essa manipulação é uma atividade nova. Então, assim, se às vezes a pessoa fala que não tem tempo e quer melhorar um pouquinho essas habilidades, eu posso usar as atividades do dia a dia para isso, fazendo elas de uma forma diferente. Posso fechar o olho, por exemplo, para eu parar de ter essa alimentação desse sistema que é tão importante, que é o visual, e focar mais na sensação de fazer aquela atividade. Claro, eu vou olhar onde eu vou limpar para manter a segurança, mas eu fecho o olho e eu sinto o que eu estou fazendo. Eu faço aquela atividade de limpar, por exemplo, tentando lembrar onde que estavam as coisas que eu estava limpando, qual é o tanto que eu tenho que esticar meu braço, estar atento na atividade é uma possibilidade. Dentro ainda das atividades do dia a dia, uma das que eu mais gosto para estimular o nosso cérebro, com certeza, são as atividades culinárias. Dentro da cozinha, nós temos uma gama, uma variedade gigantesca de possibilidades, né? Então, sair do trivial, sair do arroz e feijão que eu já estou acostumada a fazer todo dia, e aprender coisas novas, aprender a confeitar, fazer bolo, fazer sushi, enrolar sushi, cozinhar diferentes formas. Então, se eu sempre corto a cenoura redondinha, eu posso resolver cortar ela em tiras, cortar em cubinhos, refinar essa forma como eu faço isso. Se a gente vê aqueles cozinheiros de programas de televisão, como o MasterChef, por exemplo, nossa, a gente fica até assim, meu Deus, como que esse cozinheiro consegue melhorar a forma como ele faz, né? Então, se eu, por exemplo, me propor a fazer a cozinha ali de um jeito diferente, só do fato de eu focar, beleza, eu já corto cenoura todo dia, mas hoje eu vou cortar a cenoura de um jeito diferente. Eu vou cortar ela com mais velocidade, eu vou cortar ela em outro formato, eu vou deixar todos os pedaços iguais, eu dou desafio para o meu cérebro fazer aquilo.
Se eu já faço pão, eu vou fazer hoje macarrão. Se eu já faço macarrão, hoje eu vou fazer um ravioli. Eu vou dando funções, metas novas, aprendizado novo. E tudo isso exige habilidade manual nova também, né? Outras sugestões de atividades motoras finas são as atividades que refinam movimentos precisos e ativam áreas cerebrais ligadas à coordenação e concentração. Eu vou mostrar algumas, mas essas têm muita relação, principalmente com as atividades artesanais. E tem para todos os gostos, tem para todos os sexos, tem para todos os gêneros. Então, se você sempre teve vontade de aprender a fazer alguma atividade nova, talvez esse seja o momento de você usar seu cérebro para aprender algo novo. E quanto mais jovem nós somos, mais fácil é de aprender algo novo, porque nós exigimos menos das habilidades cognitivas. Quanto mais idade vamos tendo, nosso cérebro vai precisando de mais cognição para realizar uma atividade motora, uma atividade de habilidade manual. Por isso que é tão importante as atividades de habilidade manual para pessoas com mais idade. Nós temos vários estudos que mostram o quanto o nosso cérebro precisa de mais cognição ativa para, por exemplo, fazer uma atividade que antes eu precisava somente de atos mais motores, tá? Então, vamos dar algumas sugestões. Bordado, tapeçaria, costura, costura à mão, costura à máquina também, macramê, bijuteria, crochê, pintura, pintura de mandala, ou pintura seja qual for, montagem de blocos. Blocos ali naquela foto, por exemplo, é um Lego, né, de pecinhas que são feitos para adultos, né? Então, eu até coloquei algumas sugestões aqui que eu achei muito interessante, que agora a Lego começou a investir no mercado do adulto, né? Então, nós temos Legos de plantas, Legos de pontos turísticos, Legos de cenários, Legos de carro, de avião, de personagens de filmes de ficção científica que as pessoas adoram, como Star Wars, por exemplo, né? Então, a partir desse momento que eu saio do universo infantil e venho para o universo adulto, eu tenho algumas possibilidades que podem ser estimulantes, que podem ser realizadas em grupo ou em família, para poder estimular um pouco mais ainda as questões de socialização, do prazer que a atividade pode me trazer. Ainda falando de habilidades motoras, as atividades de marcenaria, atividades de reformas ou de mecânica, então mexer com bicicleta, mexer com moto, mexer com carro, mexer com robótica, todas essas atividades com solda, parafusar, enfim, são atividades que exigem bastante habilidades manuais e que podem agregar aí no dia a dia, né, para que nós estejamos usando o nosso cérebro, deixando ele ativo. Pensando agora nas atividades de artes e criatividade, são as atividades que estimulam o pensamento visual, imaginação, planejamento, tomada de decisão, melhoram o foco, atividade, criatividade, fortalece a memória, trabalha a coordenação, enfim. Então, aí nós temos as atividades que exigem um pouco mais de realmente criatividade de fazer. Uma pintura, ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser mais abstrata, ela pode ser mais concreta, né? Mas só o fato de pintar, de aprender uma técnica nova, ela já estimula a nossa criatividade. Eu coloquei até a pintura em papel, que está recentemente famoso aí, os Bob Goods, então começou com as crianças, mas tem muito adulto pintando também que gosta. Álbuns de scrapbook, que exige que a gente recorte as figuras, vá fazendo montagens, colagens, então isso tudo estimula nossas habilidades manuais, nossa criatividade. As colagens de papel, como essa técnica que é o quilling, faz quadros maravilhosos usando somente papel, cola e algumas pinças para poder ir formando, por exemplo, essa imagem desse pássaro, e tem tantas outras tão bonitas quanto. A caligrafia, escrever, gente, é uma habilidade que está em desuso. Nós fazemos tudo pelo celular, ou mandamos áudio, ou às vezes digitamos, mas não escrevemos mais. Lista de mercado é feita no celular,
né? Então, voltar a escrever, fazer caligrafia, fazer diário, é uma excelente atividade para mantermos nosso cérebro ativo e para estimular nosso cérebro nas atividades do dia a dia. Desenho, fazer desenhos à mão, desenhar coisas, desenhar pessoas, tentar melhorar essa técnica é interessante. A cerâmica, então cada vez mais tem grupos, né, que se juntam para fazer aulas de cerâmica, trabalham com argila, modelagem de argila, seja só na manual, seja no torno. E essas atividades, quando realizadas em grupo, se tornam ainda mais prazerosas. O tricô, modelagem em biscuit ou pasta americana para quem for confeitar, tear, mosaico, que dá para fazer quadros lindos, ikebana. A ikebana é uma técnica japonesa de fazer, né, arranjos com flores. Música. Gente, a música é uma habilidade manual e trabalha diversas regiões do cérebro ao mesmo tempo. Então, aprender a tocar um instrumento é uma atividade sensacional para estimular o nosso cérebro e que exige muito, né? Então, é difícil no começo, mas a uma grande maioria dos instrumentos precisam da mão, né? Então, se eu me propor, às vezes, eu quero melhorar meu cérebro, vou aprender a tocar um instrumento, olha que sensacional, né? Tocar piano, violão, pandeiro, flauta, sax, violino, bateria, até mesmo aprender a bater palma com ritmo, chocalho, temos diversas possibilidades. Os jogos, né? Os jogos, eles são dentro aí das possibilidades de estimulação cognitiva, um dos recursos que nós também usamos muito frequentemente na reabilitação e nas atividades de estimulação cognitiva, porque os jogos podem estimular tudo, né? Então, percepção visual, coordenação motora fina, atenção, memória, enfim, tudo. A gente tem jogos para todos os tipos de habilidades que nós quisermos estimular, né? Eu trouxe algumas sugestões, mas isso vai muito do gosto, do desejo, da vontade da pessoa de aprender a jogar um jogo novo. E, com isso, muitas vezes usar as mãos nessas atividades, né? Tem jogos que estimulam mais as habilidades motoras, tem jogos que estimulam mais as habilidades finas, mas que, geralmente, envolvendo as habilidades manuais aí, podem estar ajudando nessa estimulação. Então, por exemplo, pega a vareta, que exige bastante questão de força, de coordenação, de atenção, para ver qual que é a varetinha que vai ser melhor de ser retirada sem que mexa nas outras. O resta um, que trabalha essa coordenação fina junto com essa capacidade cognitiva. O jogo treino cerebral, que é esse jogo aqui da foto, é um jogo que eu gosto bastante, porque você tem que reproduzir com essas bolinhas uma imagem. Então, você tem que estar muito atento, contando quantidade, cores e tudo para reproduzir a mesma imagem. Esse diguinho, no qual você tem que encontrar figuras de acordo com a cartinha que você tira dentro dessa bandeja. Então, exige bastante atenção visual, essa manipulação desses objetos. E assim, tantos outros jogos, né? O próprio jogo de videogame exige bastante habilidade manual. O jogo de xadrez exige um pouco de habilidade manual, menos do que alguns outros, mas o fato de jogar xadrez, estar mexendo com as peças, trabalhando esses movimentos e estar ali cognitivamente ativo é uma atividade muito interessante. Os jogos de baralho, no qual a gente exige manipulação dessas cartas, o embaralhar, o dar as cartas, o mexer e a participação social, conversa, o convívio com as outras pessoas, os jogos em grupo como um todo, jogos como Jenga, Tangram, quebra-cabeça, jogar bolinha de gude. Hoje já não é mais tão comum entre adultos jogar a bolinha de gude, mas para quem tem filho pequeno, para quem tem neto pequeno, é uma excelente atividade de resgatar memória, de ensinar algo para os pequenos, né? Algo que foi significativo, que foi afetivo, que traz recordações importantes da nossa infância para outras gerações. E aí acaba sendo um momento também de estimular e de resgatar habilidades que às vezes estão adormecidas, né?
Outros jogos, como jogar boliche, beach tênis, ping-pong, sinuca, são atividades que já exigem um pouco além da habilidade manual, um pouco de habilidade de coordenação do membro superior como um todo, mas que também são possibilidades aí de estimular o nosso cérebro, né? Como começar? Eu vou dar algumas dicas de como a gente pode implementar um pouquinho algumas dessas atividades no nosso dia a dia. As orientações gerais são começar por atividades que você gosta ou tem vontade de aprender. A motivação, ele é um fator importante para acontecer neuroplasticidade. Então, cozinhar todo dia, se isso não for motivador para mim, não vai ser algo que vai me favorecer tantas habilidades. Se eu fizer isso só por obrigação, eu não vou sentir prazer, não vou sentir motivação e não vou querer variar aquilo e aprender de uma outra forma. Agora, se eu gostar de fazer aquilo, tenho amor, por exemplo, por cozinhar, e eu quero aprender novas técnicas, novas formas de fazer, quero, ao invés de fazer o ovo frito só, vou fazer o ovo cozido, vou fazer o ovo pochê, vou fazer o ovo mexido, vou fazer a omelete, eu vou aprimorando as técnicas que exigem mais habilidade manual, isso vai se tornando cada vez mais prazeroso. Varia as formas de fazer as atividades que você já faz no dia a dia. Mude a mão dominante, por exemplo. Ali está um errinho, mas é as atividades, tá? Como a gente já comentou, mudando a mão dominante, por exemplo, para fazer uma atividade básica que eu já faço. Prepare o ambiente antes. Então, vá dando informação para o teu cérebro que você vai começar a fazer algo. Então, cuide da iluminação, organize aquele ambiente, os materiais que você vai utilizar, deixe tudo perto, cuide da temperatura para que seja agradável, se você vai fazer alguma coisa que você vai ficar sentado mais tempo, às vezes deixar, né, que Curitiba é um lugar mais frio, uma mantinha perto, um aquecedor, isso vai dando mais aconchego para eu permanecer mais tempo na atividade. O som, se tem muito barulho, fecha as janelas, desliga a televisão, coloca uma musiquinha ambiente, algo que vá fazer esse local, esse momento ser mais gostoso. Cuide com cheiros também, se for mexer com tinta, às vezes veja se não é necessário fazer uso de máscaras. Falando ainda em som, se for mexer com ferramentas, serras, enfim, coisas que façam muito barulho, parafusadeiras. Cuide, né, da saúde auditiva, se às vezes não precisa usar um protetor auricular. Coloque pequenas metas. O cérebro gosta de desafio, né? Então, se eu já sei lavar louça com a mão direita, eu vou aprender a lavar com a esquerda. Se eu já sei fazer casaquinho de tricô, agora eu vou aprender a fazer uma touca de tricô. Se eu já sei pintar de acrílico, agora eu vou aprender a pintar de aquarela. Então, esses novos desafios também nos ajudam a poder fazer as atividades. E eu tendo uma meta, hoje eu vou aprender isso, hoje eu vou criar aquilo, hoje eu vou melhorar tal habilidade, isso também facilita a nossa neuroplasticidade acontecer. Alinhe a atividade ao nível de habilidade. Nem muito fácil, nem muito difícil. A gente gradua essa atividade com a nossa habilidade atual para não se frustrar, tá? Se alguém me colocar hoje para fazer brigadeiro daqueles bonitos de festa, eu vou falar, meu Deus, não tenho habilidade, não tenho. Talvez, assim, para uma festinha de casa com família só, vai estar boa a minha habilidade, porque eu tenho. Para uma festa de casamento, não. Né? Então, eu vou graduando a atividade que eu quero conforme minha habilidade. Lógico que quanto mais eu praticar, lembra que eu comentei que o nosso cérebro retroalimenta a nossa habilidade? Então, quanto mais eu praticar, mais novas conexões vão acontecendo e mais ágil e hábil vai ficando a minha mão. Tenho novidades de forma periódica, o cérebro gosta de coisas novas, então, às vezes, uma colher nova já me dá uma motivação para ir fazer uma comida de uma forma diferente, uma panela nova, uma caneta nova para eu praticar minha caligrafia, um jogo novo para eu poder jogar com os meus amigos, né? Então, coisas novas, elas melhoram a nosso engajamento. Encare esse momento como autocuidado, não como obrigação.
pense que vocês estão, naquele momento, estimulando o cérebro a realizar uma atividade. Estão cuidando da saúde cerebral de vocês. E se isso for uma obrigação, não vai ser prazeroso. Valorize o processo, não o resultado final. Nós não estamos preocupados em nos tornarmos, ao fazer uma atividade de pintura, por exemplo, um Leonardo da Vinci pintando uma Mona Lisa. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo comigo naquele momento. Eu estou relaxando, eu estou melhorando minha coordenação fina, eu estou melhorando minha atenção, eu estou melhorando meu planejamento. É isso que importa quando a gente está realizando uma atividade motora, uma atividade que exige habilidade manual. Inclua na rotina diária, tentando fazer de 10 a 20 minutos. Nós temos alguns estudos que falam que esse tempo diariamente realizando atividades do dia a dia, às vezes, assim, gente, atividades bobas, tá? Que às vezes a gente não tá nem pensando assim, mas pegar um grãozinho de feijão e colocar no pote, pegar um grãozinho de feijão com colher, são estímulos que dão para o nosso cérebro capacidade de melhora cognitiva. Então, tente colocar elas no seu dia a dia de 10 a 20 minutinhos diariamente. Crie rituais antes de começar. O nosso cérebro gosta desses rituais para dar o alerta de que nós estamos começando, né? Assim, do mesmo jeito que ele gosta de um ritual ali para dormir, de tomar um banho, pôr um pijama, abaixar as luzes, abaixar o som, para ir informando que nós vamos dormir, o nosso cérebro também gosta de rituais para fazer atividades que serão prazerosas e estimulantes. Então, por exemplo, antes de começar uma atividade que a gente gosta de pintura, passar um cafezinho, uma musiquinha relaxante, um escaneamento corporal para dar uma relaxada, nosso cérebro entender que nós estamos plenos e atentos naquele momento, uma respiração mais funda, um copo com água perto, enfim, né? Cada um cria o seu ritual, mas é interessante esse ritual para que a gente vá fazer a atividade de uma forma mais prazerosa. Eu, particularmente, na pandemia, aprendi a fazer crochê e tricô vendo vídeo no YouTube. Então, eu gostava de, no dia que eu ia fazer, estava frio, colocar uma manta, trazer todos os materiais pertinho de mim, ligar uma série, pegar um cafezinho e ficar ali fazendo meu tricô, meu crochêzinho, tomando um café ou tomando um chazinho, assistindo uma série. Nossa, meu cérebro relaxava e eu conseguia ficar por horas ali. E eu percebo quando isso melhorou minha atenção, minha concentração. Antes eu tinha muita dificuldade para fazer e perdi a conta, não conseguia contar direito. Depois as coisas foram melhorando, foram fluindo, foram evoluindo. Eu já consegui enxergar os erros, e isso mostra o quanto nós vamos aprimorando nossas habilidades, né? Se fica confortável, compartilhe o resultado com outras pessoas. Mostre foto do que você faz, posta no grupo da família, cria uma página no Instagram, enfim, tem diversas possibilidades. Isso dá uma retroalimentação do ponto de vista de autoestima, de mostrar que o que a gente está fazendo está sendo valorizado, ou do que a gente está fazendo algo que a gente tem valor, né? Que a gente tem orgulho de poder mostrar. Inclua pessoas do convívio nas atividades sempre que for possível, para estimular mais ainda esses aspectos de socialização, lazer e prazer. Quando a gente faz uma atividade em conjunto, esses sistemas de prazer são retroalimentados e nós gostamos e sentimos ainda mais motivação de continuar. Quem nunca ficou horas numa praia jogando um baralho em família? Porque, nossa, é muito gostoso, né? Então, incluir o filho, o marido ou a esposa, os netos, os amigos, isso com certeza vai tornar essas atividades manuais mais gostosas. Alguns trabalhos e algumas habilidades, elas podem se tornar ainda uma fonte extra de renda, né? Então, alguém que aprendeu a fazer um bolo, a fazer um crochê, um quadro, enfim, ainda pode vender esses materiais. E aulas no YouTube, né? Eu gosto dessa dica porque me ajudou muito, por exemplo, na pandemia, a aprender a fazer crochê e tricô. Me salvou naquele período de pandemia, onde nós ficamos, né, tanto tempo em casa. Eu via muitas aulas, muitas séries nesses momentos.
Então, é muito gostoso os vídeos do YouTube como uma oportunidade da gente aprender coisas novas. Tem de tudo lá. Aprender a fazer sabonete, aprender a fazer bijuteria, aprender a lavar melhor o banheiro, aprender a fazer um corte julienne numa cenoura, enfim. Tem diversas opções e tudo que a gente procura, a gente consegue olhando ali diversos vídeos e aprimorando essas habilidades. Muito bem. Agora já estamos próximos do fim e eu queria trazer essa reflexão que eu acho que é importante, né? E quando realizar uma atividade significativa não é mais possível decorrente de uma lesão neurológica. Então, vamos imaginar um cenário onde uma pessoa gosta muito de cozinhar e de repente ela tem um AVC, por exemplo. E com isso, as atividades que são significativas e que estimulavam esse cérebro, às vezes, ou ficam de lado, ou não são realizadas mais, ou são realizadas de uma forma que não está sendo, né, tão produtiva. A minha sugestão, até por ser terapeuta ocupacional e ter mais domínio nessa área, é que essa pessoa, quando tem uma dificuldade de realizar uma ocupação que é importante para ela, procure uma avaliação com um terapeuta ocupacional, né? A partir desse momento, a gente consegue definir qual é o alvo que nós precisamos trabalhar, qual é a ocupação que está sendo prejudicada, qual a etapa dessa ocupação que está sendo prejudicada, e podemos graduando essa tarefa, fazendo treinos específicos de algumas etapas dessa tarefa, treinando habilidades necessárias para dar conta da tarefa. E quando ainda não é possível reabilitar completamente aquela função, e aquele braço ou aquela mão, nós podemos fazer uso de recursos de tecnologia assistiva que podem substituir o uso, às vezes, de um braço que não está sendo funcional, mas que permita que essa pessoa continue realizando atividades com o outro lado de forma significativa. Então, um exemplo aqui, por exemplo, que eu gosto de dar é, por exemplo, essa tábua adaptada, onde tem alguns preguinhos, eu posso fincar ali o alimento que eu preciso cortar e fazer o corte somente com uma mão. Ou então ter essa forma de prender ali onde está prendendo aquele pepino, tem algumas tábuas que são mais robustas nesse sentido, que podem trazer essa opção. Esse cortador de unha adaptado, onde eu com uma mão apenas, eu encaixo o meu dedo ali no cortador e faço esse movimento e corto a unha através dessa alavanca. Esse abotoador para poder fechar uma roupa que, né, eu precisaria necessariamente de habilidade bimanual para fazer, eu posso começar a fazer somente, né, com uma mão usando essas adaptações. Então, assim, depois de uma avaliação, a gente consegue pensar em diversas possibilidades para que essa pessoa consiga minimamente voltar a fazer as atividades do dia a dia, se sentir útil e botar a mão que está ali ainda ativa para trabalhar, né? Então, é uma sugestão que eu sempre gosto de dar e de mostrar que existe possibilidade. Para finalizar, vou mostrar alguns sinaizinhos de alerta que acho que é importante a gente ficar atento. Quando começa a se ter lentidão para abotoar ou escrever, derrubar objetos com frequência, uma mão que está meio estranha, que não era assim, dificuldade em coordenar as duas mãos ao mesmo tempo, cansaço mental muito rápido ao fazer atividades manuais, ou quando se começa a evitar a fazer atividades que antes eram prazerosas. Esses todos são sinais de alerta que valem uma passagem, uma avaliação com um médico neurologista para se verificar o que pode estar acontecendo. E, por fim, minha última pergunta para vocês que estão aqui, né? Qual foi a última vez que você aprendeu a fazer algo novo? E qual foi a última vez que você desafiou o seu cérebro a fazer algo novo? Pensando nas habilidades manuais, nós temos aí uma gama de possibilidades. Então, eu sugiro fortemente que você encontre algo que goste de fazer e que comece a incluir na sua rotina para estimular cada vez mais o seu cérebro, para estimular cada vez mais suas habilidades mentais, cognitivas, motoras e, por que não, sociais, fazendo atividades em grupo, né? Então, eu fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, tá aqui os contatos da clínica. Podem mandar mensagem, podem mandar um WhatsApp, que eu respondo por lá, tá bom? Meu muito obrigada, aqui minhas referências, e é isso. Muito prazer estar aqui com todos e até mais.